Você já ouviu alguém dizer que Jesus saiu batendo em todo mundo no templo com um azorrague? Porém, talvez esteja na hora de revisar isso com mais profundidade bíblica e também teológica. Se você quer aprender mais sobre esse assunto, fica comigo até o final, porque você saberá mais sobre essa curiosidade bíblica. A pergunta sobre se Jesus bateu nos cambistas no templo, ela precisa ser respondida com rigor exegético e também atenção ao texto bíblico. Os relatos desse episódio aparecem nos 4 evangelhos, como por exemplo, Mateus capítulo 21, versículo 12, Marcos capítulo 11, versículo 15, Lucas capítulo 19, versículo 45 e João capítulo 2, versículo 13. Ao analisar cuidadosamente essas passagens, nós percebemos que há uma ação firme e até violenta no sentido simbólico e profético nas ações de Jesus. Porém, não há uma afirmação explícita de que Jesus tenha espancado as pessoas ou os cambistas no templo, como nós já vimos algumas pessoas pregarem e até ensinar. Veja bem, no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 15, o texto diz que Jesus fez um azorrague de cordas e expulsou todos os que estavam no templo juntamente com as ovelhas e também os bois. Se parar para analisar, o texto relata que também ele derrubou o dinheiro dos cambistas e virou as mesas que estavam naquele lugar. O termo grego usado para azorrague é fragelion, que indica um tipo de chicote improvisado, provavelmente usado para conduzir animais daquela época. O foco do texto está na expulsão e na purificação do espaço sagrado, e não na agressão física direta contra indivíduos, ou se Jesus realmente tenha espancado ou batido nas pessoas que estavam naquele lugar. É completamente contraditório. Dito isto, nos evangelhos sinóticos, como por exemplo Mateus, Marcos e Lucas, o relato é ainda mais contido e mais conciso. Na narrativa dos evangelistas, eles dizem que Jesus expulsou os que vendiam e compravam no templo e também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Lá em Mateus capítulo 21, versículo 13, Jesus declara que o templo deveria ser chamado casa de oração, mas eles transformaram em covil de ladrões. Perceba que, citando Isaías capítulo 56, versículo 7, citando Jeremias 7, versículo 11, o gesto de Jesus é claramente profético e remete às tradições dos profetas do Antigo Testamento, que frequentemente realizavam ações simbólicas para poder denunciar corrupções espirituais e também social. Não obstante, do ponto de vista histórico e cultural, o Templo de Jerusalém havia se tornado um centro de comércio religioso, especialmente na área do átrio dos gentios. Então veja que a venda de animais e também o câmbio de moedas eram práticas ligadas ao sistema sacrificial, mas estavam sendo explorados de forma abusiva naquela época. Então perceba que Jesus não está condenando o culto em si, mas a corrupção e também a mercantilização da fé daquela própria época. Portanto, a conclusão teológica mais segura é que Jesus não saiu espancando pessoas de forma indiscriminada, como muitas pessoas já pregaram e até ensinaram isso na escola bíblica dominical. Portanto, o que Jesus realizou foi um ato profético e enérgico, expulsando os comerciantes e também interrompendo o sistema e, na melhor das hipóteses, denunciando as injustiças do primeiro século. Dito isto, a sua ação ela foi contundente, mas direcionada à purificação do templo e não uma violência pessoal. Por essa razão, esse episódio revela um aspecto importante da cristologia prática de Jesus e revela que a Bíblia está repleta de passagens que mostram em Jesus um Jesus manso, humilde, mas não passivo de injustiça naquela época. Então veja que há momentos em que o zelo pela santidade e pela verdade exige confrontação direta, como também afirma João capítulo 2, versículo 17. E por isso fica claro que Jesus não bateu em ninguém no templo de Jerusalém, simplesmente colocou a casa em ordem. Sendo assim, se você gostou desse conteúdo, curta e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque assim você estará ajudando alguém com esse conteúdo. Forte abraço, Patrick Rodrigues.